Bom dias, pessoal. Basicamente. Ahn, bem-vindos a Podcaia. Esse é o episódio 5, eu acho. 5? Sim, 5. Episódio 5, né? Podem ver que tem diferenças hoje. Eu mudei de computador. E só isso. Ah, é. O que eu quero falar hoje. E eu escolhi esse aqui por uma coisa especial. Eu tenho um livro aqui feito por mim faz anos. Tentei assoprar. Não tá com poeira, não é algo assim. Tá bem preservado até o livro. Tá. As coisas. Chama o Super Porta. É um quadrinho. Ahn, Tenho múltiplos quadrinhos aqui feitos por mim. Hoje vai ser basicamente uma recapitulação de coisas. Eu tô tentando tirar o negócio. Eu vou deixar aqui no meio. O meu cursor tem uma trilha. É meio difícil de ver, mas dá pra ver quando vai mais rápido. Enfim, ninguém liga. Eu fiz por um bom tempo vários quadrinhos. Não vários quadrinhos, eu fiz alguns quadrinhos. Eu tenho caixas, ou seja, duas caixas de quadrinhos. Uma delas tem quadrinhos interminados, a outra tem quadrinhos terminados. Mas nenhum desses é o Super Porta. Super Porta é um quadrinho diferente. Mas, não, é bem normal, mas. Eu tinha várias coisas, uma franquia de quadrinhos, basicamente. E eu vou falar delas primeiro, depois Super Porta, não sei. Vídeo de hoje, o episódio de hoje talvez seja mais longo que normal, talvez seja curto demais. Nunca saberemos. Mas eu vou ver o livro do Super Porta, basicamente. A capa ela foi desenhada à mão, obviamente, porque eu que não vou imprimir um livro, isso faz tempo também, sei lá quantos anos. É o número um, Super Porta número um. Eu gostava de pôr número nos quadrinhos pra saber qual é o número. Não o número da edição, mas tipo só o número da história, basicamente. Você pega um quadrinho ali, tá escrito número 37. É porque é o 37º. Às vezes eu acho que isso é normal, só pôr o número do quadrinho, mas é diferente do jeito que eu tô fazendo. O número do quadrinho normal é número de edição, que é da edição do quadrinho. Mas aí, o número do quadrinho mesmo, ou seja, tipo, quadrinho número 47, não vai estar escrito, tipo, exatamente na frente, número N com O pequeno e 1. Só que é de papel, então não tem. Qual que é o nome do negócio? Coisa do meio dos livros. Deixa eu pesquisar aqui. Já tem que começar pesquisando já. Esse é o treco. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte, peraí. Chama lombada do livro. Eu não sabia que chamava lombada do livro. Isso não. Eu não teria pensado nesse nome, mas é um bom nome. Eu ia chamar de tipo meia capa, sei lá, fundo, índice. Enfim, não tem meia capa. Não tem lombada porque é feito de papel. Eu dobro uma folha de papel e eu escrevo nela. E aí fica aparecendo como se fosse um quadrinho de verdade, mas não é muito assim. Os quadrinhos, não, eles fazem isso, os quadrinhos. Acho que os mais longos eles fazem o treco normal das folhas que tem a lombada mesmo. Mas esse não, esse aqui é limpo. Ou sujo, no caso. É meio sujo. Sujo é uma boa palavra pra descrever. Na capa tem o Super Porta, tem o vilão do quadrinho, que eu falo depois, porque eu vou ler ele. Tá escrito A Origem, Caio Incrível. Caio Incrível, eu não sei o que é, Caio Incrível. Lembra, eu sempre tive o negócio do Arts Caio, que uso até hoje, eu acho. Eu não lembro da última vez que eu usei, mas não faz tanto tempo assim. Porque, tipo, não é, sei lá, minha marca. Tipo, eu faço uma arte, faço o produto, a mídia, e aí tá escrito Arts Caio. Super Porta por Caio S também. Eu faço Caio S também várias vezes, faz tempos. Anos isso, tradição, nunca parei, nunca comecei. Enfim, Marcos é o nome do Super Porta. É o nome, poderia dizer a identidade secreta dele, mas. Acho que o segredo seria o quê? O super-herói ou o cara normal? Porque, tipo, o segredo do cara normal é que ele é o super-herói. É mais segredo você ser um super-herói do que você ser um cara normal. O super-herói as pessoas acham que você é um cara normal. Então, enfim. O Marcos tem uma vida comum, ele trabalha, ele era saudável, aproveitava.
Pera aí. Ele aproveitava, é engraçado aqui, porque tem. Porque, tipo, no treco do aproveitar, ele tá, tipo, num café, que é tipo um Starbucks pirateado. A logo é tipo um cara com as mãos pra cima fazendo, não sei, não sei. Sabe quando faz isso? Acho que chama, não sei, cafezão. É bem ruim de ler isso. Não li o livro, mas, tipo, só li o que tá escrito, sabe? Eu lembro que a capa do livro, ela caiu uma vez, porque molhou ela com água. Eu tive que tirar e trocar por uma nova. Eu acho que foi com esse livro, talvez tenha sido com algum outro, mas é isso que eu lembro. Enfim, ele tá no cafezão, e aí ele fala: a história dele é que ele foi esmagado por uma porta, e por isso trocaram o coração dele por uma porta. E se você pensou que isso não é genial, você tem que morrer, porque isso é incrível, cara. Seu método de morte é seu método de vida agora. Pensa nisso. Enfim, cafezão. Acho que tá escrito cafezão ao contrário aqui. Enfim, é a coisa do treco, qual que é o nome? Barista? É isso que chama? Sei lá. Eu falo, a porta tá quebrada. Ele vai na porta, porque ele já tinha ido, não deu tempo de ouvir. Esmagado, né? Mas nunca é dito que ele é esmagado no cafezão em si. Ele só tá no lugar. Aí no mesmo quadrinho que ele tá no aproveitável, no próximo ele tá sendo esmagado pela porta. Basicamente. Enfim, aí chega um médico e esse cara é uma figura. O nome dele é Tom. E ele fala, como isso aconteceu? Aí eu pensei, pô, e se eu pôsse isso na contracapa? Porque eu fiz uma capa nova, já tava o livro pronto já. Aí eu vi como isso aconteceu. E aí tinha os quadrinhos das pessoas falando, como isso aconteceu? E é, e é tipo isso. Enfim, ele pergunta. O Tom, que é o nome dele, o médico, esse cara é uma figura. Esse cara é, tipo, melhor personagem já feito. E olha que eu fiz o Super Porto. Enfim, ele tem uma alucinação. Basicamente, eu vou dizer aqui que alucinações são normais em quadrinhos feitos por mim. Eu lembro que tinha uma época, eu não sei porquê, todo quadrinho que eu fazia tinha uma alucinação. Tava tipo, pausa, vamos fazer uma alucinação agora, porque o herói tá morrendo. Ele precisa voltar à sanidade normal. Enfim, ele pergunta o que aconteceu. Aí o médico fala pra ele, o Tom, né? Ele fala: substituímos seu coração por uma porta. Que, que nem faz sentido, mas é incrível. Enfim, aí ele vai. Ele percebe o que tá acontecendo e fala: não quero a porta. Só que isso é 2 meses depois. Perceba, ele, ele tá morrendo. Ele tá no hospital. Só que quando ele tem tempo de pensar no que tá acontecendo de verdade, parar de ter alucinação, ele fala: tarde demais, o médico fala, o Tom. Porque ele substitui o coração por uma porta, que é a melhor ideia já feita. Tem várias caras engraçadas nesse livro. A cara que o Super Porto Marcos faz quando ele vê que o coração tá na mão do médico. Aí ele grita, né? Porque isso é horrível. Ah, quando ele grita, tem tipo umas sombras no chão, de coisas sem detalhe. Que ele tá tipo mostrando fora o prédio do hospital. Basicamente. Aí tem tipo uma coisa que parece uma chita e um rinoceronte. Isso é uma das minhas piadas mais clássicas. Essa eu tenho quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Mais ou menos. Porque, tipo, meu amigo da escolinha, ele me perguntou, quem ganha uma luta, uma chita ou um rinoceronte? Ele tava perguntando pra todo mundo isso por alguma razão. Aí eu falei, tem que. Não sei. Então eu desenhei a chita e o rinoceronte de um jeito meio cagado. Até hoje. Esconder a chita e o rinoceronte. Qualquer coisa que eu faço. Não sei se até hoje. Não faço tantas coisas que merecem ter uma chita e um rinoceronte. E eu acho que o rinoceronte ganha, tá? Sem ofensa, mas o que uma chita vai fazer contra o chifre dele? Não sei se é uma boa discussão. Vocês acham que é uma boa discussão saber o que o rinoceronte é? Não que é, mas tipo, o que ele ganha? Eu não tenho a menor ideia. Enfim, o médico, o Tom, revela que ele escolheu trocar o coração dele por uma porta entre as outras opções, que é um transplante, a prova que Toby Clark tem um coração e Matrix. Agora, se você não entendeu nada do que eu acabei de falar, eu vou ir mais lento pra você entender. O transplante é trocar o coração, obviamente. Duh. A prova que o Toby Clark tem um coração é obviamente referência ao Homem-Aranha. Não Homem-Aranha, não Homem-Aranha, Homem de Ferro. Porque
e troca o coração. E aí ele guarda o outro e fala, é a prova que Tony Stark tem o coração. Aí eu mudei o nome dele pra Toby Clark. Por quê? Porque sim. Engraçado. É as opções pra trocar o coração. E aí tem a Matrix, que tá escrito descobrir a realidade. É tipo um anão barbudo segurando duas pílulas sem cor, porque não tem cor nenhuma no livro, só na capa e na contracapa, o que é normal. Já vi vários assim. Não é estranho. Parem de achar que isso é estranho. Não é um mangá. Não, no caso. Não sei. Não é que eu não sei, não é um mangá mesmo. Não faria sentido ser um mangá. O cabelo do Marcos, o jeito que eu desenhava ele é tipo. Faz um círculo, cabeça, né? Coisa mais simples. Aí, tipo, preenche a parte de cima do cabelo e depois adiciona detalhes. Aí o dele é tipo uns fiapinhos pra fora. Tipo o sumô do Clarence, só que é meio torto os fiapinhos pra fora. O do Tom é tipo três fios grandes pra cima pra parecer um topete. E ele tem outros personagens também, mas enfim. Aí ele grita de novo porque ele escolheu as outras opções, enfim. Basicamente, ele fica tão bravo que ele destrói o hospital com uma porta gigante, porque o poder dele é portas. Não sei se vocês perceberam, mas ele chama super porta, porque o super poder dele é fazer portas, o que é a coisa mais incrível já pensada. Enfim, ele falava, a porta dava poder. Tem um quadro que as mãos do Marcos estão, tipo, quebradas. Que pode não fazer sentido, mas se vocês vissem, faria muito sentido. Ele tá, tipo, com os braços na costela, embaixo da costela. Isso foi de propósito pra parecer que tá tudo errado. Fica meio engraçada a imagem, toda horrível. Enfim, aí o Tom, ele fala: Não, não, pera, presta atenção. O Marcos fala: Por que você não falou que a porta dá poder? E aí o Tom fala: Meu PhD foi revogado. O que é a coisa mais, né? Perfeita, já feita. Perfeita, já feita. Enfim, na verdade seria bom, porque ele tem poderes, né? Agora, então ele precisa. Eu tenho que precisar. Preciso de um nome. Qual seria o meu nome? Aí tem várias opções de nome, que é tipo. Que é tipo o estilo do quadrinho, se o nome dele fosse coisas diferentes. Tem o porteiro, certo? E esse é tipo. O quadrinho estilo lá. A lá Batman, todo sério. Luta com demônios racistas. Mentira, isso não tá escrito em nenhum lugar. Eu só vi uma coisa, um monstro, eu achei, deve ser um demônio racista. Agora. Aí o Portinhola, que é tipo algo mais, sei lá, cartunesco. A turma da Mônica, vamos dizer. Aí ele decide o Super Porta, que é tipo um meio dos dois, né? Enfim, várias ações. Enfim, aí ele faz o uniforme dele, faz uma montagem de uniforme. Sabe quando tem nos filmes a montagem do cara fazendo o uniforme, colocando a roupa? Ele faz isso. O uniforme dele é basicamente uma roupa normal, só que tipo toda colorida e tem uma porta no meio desenhada. E tem um treco na cara, aqueles treco põe na cara para uma máscara, não é uma máscara que chama, acho que é uma máscara, mas tipo só nos olhos só, uma bandana que cobre os olhos ou algo assim, não lembro o nome disso. Enfim, aí agora ele precisa dos vilão, né? Porque ele é um super-herói. Super-herói tem super vilão. Então ele vai na prefeitura da cidade dele. O nome da prefeitura é a prefeitura de Ronaldópolis. Por quê? Por causa do Ronaldo. Exatamente. O Cristiano Ronaldo. E eu não preciso explicar também, porque isso é incrível. Tô falando que isso é muito incrível, tipo, meio irônico. Mas eu não sei muito bem como descrever. Chega lá, tá o prefeito congelado. O prefeito é basicamente o cara do Pringles, só que com uma cartola na cabeça, pequena, minúscula. E ele é careca também. Então, não gostaria de ser ele. Um pouco, um pouco. Enfim, ele fala, mas o que aconteceu aqui? E aí chega ele mesmo. Qual que é o nome? Acho que é Jumbo o nome dele. É um alien. Aí ele joga, ele tá com um raio congelante, né? Que ele congelou o prefeito. Porque
sabe? Todo mundo sabe isso. Aí eu tento congelar ele, só que ele joga uma porta. E como eles fazem as portas? Você deve estar pensando. Ele joga as portas. Isso nem fez sentido. Eu nem tenho a menor ideia quando ele faz as portas. Ele só tem o poder de invocar portas, magicamente. Novas, perfeitas. Podia ser um ótimo vendedor. Porque ele só pode fazer uma porta na hora. Enfim, aí. Outra coisa que tem é que ele é um alien, né? Então ele não vai só falar português só. Vai falar. Aí tem tipo uma língua inventada. Não é uma língua mesmo, é tipo só símbolos aleatórios e formas para parecer uma língua alienígena. E aí tem a tradução embaixo. Porém, ia ser meio irritante ficar escrevendo várias coisas com a tradução embaixo. Então, assim que ele fala a primeira palavra, o Super Porta não entende, ele pega o tradutor, que é um capacete do Minecraft, não literalmente, só parece só, tá escrito tradutor, e aí ele põe na cabeça dele e aí ele entende as palavras que eles estão falando. E o tradutor não fica na cabeça dele, mas eles ainda são entendíveis, por alguma razão. Acho que você põe na cabeça, você entende eles. Enfim, segundo o Alien chega, o nome dele é Slaff. Slaff, ótimo nome. S-A-L-F. S-L-A-F-F. É o nome dele. Enfim, eles fogem na prefeitura, o prefeito tá congelado ainda, mas ninguém liga. Aí fala, vocês não vão me congelar. Mas ele vai. Quem vai, você deve estar pensando. Não sei. O que acontece agora é uma cena interessante. O Jumbo é tipo. O Jumbo e o Slef, a dinâmica deles é que eles são tipo. Os cara que o chefe tem, sabe? Os capangas. Um deles é alto e magrelo e o outro é baixinho e é mais redondo. Que é uma dinâmica incrível, enfim. Ele pega um raio aniquilador, aparentemente. Porque só destrói tudo. Mas antes disso, o Super Porta joga uma porta no Jumbo. E o Sleth, que é o maior, ele taca o raio. E aí quebra a janela. E aí, eles têm que pular. E o Jumbo, ele foi acertado por uma porta na cara. Foi esmagado por uma porta. Que nesse universo é uma das piores coisas que pode acontecer com você. Então ele tá, tipo, meio morrendo. Porém, Super Porta foge. Enfim. Agora temos o fim do primeiro ato. Pelo menos eu acho. Não sei como funciona muito bem. Mas eu diria que o fim do primeiro ato é uma boa maneira de se dizer. Enfim, aí tá Sleth falando. Aí fala, atenção, Vesapianos. Que é o nome do planeta deles. Só que o texto tá meio cagado. E aí, tipo, é porque, tipo, sei lá, o tradutor, ele para de funcionar ou algo assim. Então, tipo, você consegue entender menos e menos da língua quanto menos o tradutor funciona. Quanto mais tempo passou que você usou o tradutor. O que faz um pouco de sentido, porque ele não estaria vestindo o tradutor super porta, mas meio complexo de entender. Enfim, ele fala: os bobões da terra me traduziram e mataram o Jumbo. E basicamente ele tá falando com os chefes dele. Não o chefe mesmo, tipo, só uns caras aleatórios, uns aliens. Acho que o nome desses caras. Todos eles têm nome, aliás, tá? Só quero dizer, todo mundo tem nome aqui, porém não tá escrito. Eu lembro que eu tinha feito tipo uma. Não uma prancha. Prancha é uma péssima palavra pra escrever isso. É tipo um treco mostrando qual é o nome de cada personagem, sabe? Desenhos dele, dessas coisas. Tá guardado no meu celular. Eu puxei especificamente pra isso. Vamos ver aqui. Jumbo, Sleth. O nome desses caras, um deles chama Jode, o outro chama Jaba, com J. Eles têm tipo uma cabeça meio xenomorfo, só que com tipo os olhos esbugalhados e bocas feias e horrorosas. Então eles tá falando, mataram o Jumbo, aí o Superport chega em casa, tira a roupa dele de super-herói. Acho que tem uma foto da mãe dele no canto. Por alguma razão, eu só percebi isso agora. Eu nem lembro de ter feito isso. Eu não lembro de ter feito muita coisa do livro, mas eu lembro de algumas coisas que aconteceram, algumas coisas de fundo.
Eu não lembro de porcaria uma da foto da mãe dele. Enfim, ele fala bah! Aí ele escuta tocando na porta, ding dong. Aí ele fala, calma aí. E aí fica tocando a cabeça e fala, ding dong, ding dong. Aí ele vai atender. Eu gostaria de falar uma coisa, pera aí. A roupa dele de super-herói eu já descrevi. Só que a roupa dele normal é tipo uma camiseta manga longa, branca. E é branca mesmo. Tem até aqui na meu coisa. É branca. Porque no livro não tem cor. É tipo uma branca meio lilás até. Uma bermuda, né? De boas. Só que é tipo uma camiseta com 9 só escrito. Por isso que é engraçado. Porque literalmente nem faz sentido. O Jumbo. O Jumbo, mano. Que tipo. O Jumbo e o Slef. Eles estão vestidos tipo os caras do Star Trek. Só que meio cagada, porque eu não conhecia direito como isso parecia. Então eu fui chutando só. Aí tem o Jody e o Jab. Eles estão, sei lá, com uma roupa de, sei lá, exército, uniforme. Estão com uniforme alienígena. O mestre deles, eu falo disso depois. Mas tem, tipo, o chefe de todos os aliens que tá tentando, sei lá. Aí chega o Slav e fala, vou te matar, super porta. Só que aí ele fecha a porta na cara dele. Com tanta força que tem uma onomatopeia descrevendo. Quer saber qual é? É... Ou seja, crash. Enfim, aí fica meio maluco, né? Ele fala, abre a porta, nem a pau. Ah, não vai abrir a porta? Ok, tchau. Aí o Super Porta fala, ufa. Aí ele mentiu, então ele explode a porta com o raio da morte dele. Só que não! Tem uma explosão enorme, porque o Jumbo, ele chega com a nave dele. E agora, ele mudou, agora ele tem tipo cicatriz na cara, no olho. Enfim, aí o Slef tá feliz pra caramba, né, que ele voltou. Ele fala, ah, sim, sou eu. E você. É. Aí ele tenta capturar o Super Porta, tipo, prende ele numa rede na parede dele. Só que a rede é pra pessoas pequenas. Então, tipo, mal cabe nele, tá todo pra fora da rede. Porém, se você se esqueceu, o tradutor do Jumbo parou de funcionar. Porque faz milhões de anos que a gente vê ele. E ele não tá com o coisa do tradutor ligado. Nem faz tanto sentido isso, mas se você parar pra pensar, faz sim. Então não dá pra entender ele. Aí fala tipo. Fogarelo. E aí o Super Porta fala, quê? Ou seja, o Marcos não é nem Super Porta, tem que chamar o nome certo. Aí fala, adiós. Porque ele tá lendo um livro de como falar espanhol. Porém, a bandeira da Espanha, ou sei lá, de algum outro país, parece a bandeira dos Estados Unidos. Isso é importante. Vocês vão ver por quê. Enfim, aí chega a Clara, ela também tem o um nome, mesmo não importando tanto pra história assim. Aí ela fala, oi, eu vim pra, sei lá o que. Eu não termino de falar, porque chega lá, o cara tá preso na parede, tem um buracão no teto, tudo destruído, cagado, a porta tá caída pra fora. É o caos. Ela fala, como isso aconteceu? Que é o que tá na contracapa, né? Depois de meia hora, basicamente, tá explicando. Aí mostra eles. Porque eles estão, tipo, onde eles estão agora? Eles estão na. Porra, eu perdi a página. Porra. Estão na prefeitura ainda. O cara mora na prefeitura, porque essa cidade tem, tipo, apartamentos na prefeitura. E ela veio pra, sabe por quê? Pra pedir o aluguel, porque ele atrasou por 2 meses, porque ele tava em coma por 2 meses. Sim, é genial assim. O cabelo dela é horrível, aliás, tá? É tipo, sabe quando você é criança e aí não sabe direito como fazer cabelo de mulher? Um pouco, mais ou menos. Eu lembro, eu fazia, tipo, o cabelo ser, tipo, as sobrancelhas. Não, o bigode do cara do Pringles, sabe? Só que é, tipo, um pra cada lado, né? Separado, mas de formato diferente. E aí o dela é, tipo, isso, só que é metade disso. Tem, tipo, uma bola no meio, que deve ser, sei lá, um brinco ou uma brisalha, essa é a palavra? Ou sei lá, algo pra. Um brinco nem faz sentido.
E aí na frente tem, tipo, três fiapos grandes pra fora, tipo o cabelo do Tom, só que bem mais feio. Enfim, aí eles têm perguntas, depois de mais meia hora ainda, eles estão tudo explicado, eles sabem de tudo. Só que aí o dono do apartamento, que não é o prefeito, porque o prefeito tá congelado ainda, aparentemente, fala: Você acha que isso é piada? Você atrasou seu aluguel por 2 meses. Aí ele morre, porque os aliens chegam falando: Oi, tem café? Que é genial. Enfim, eu não sei qual que é o nome desse cara aqui, mas tem um terceiro cara na história. Tipo, o cara do apartamento lá, sem nome. Aí ele fala: Era verdade? E aí o Superporta fala assim. Aí ele fala pros aliens: Vocês deviam parar de quebrar telhados. E aí mostra um quadro que é tipo centenas de prédios, todos com telhado arrombado. Que é uma imagem genial. Eles vão por todos os prédios até achar o Superporta. E eles acham ele. Que é genial. Não sei se vocês perceberam, mas é literalmente a coisa mais genial já feita. Falando que é genial demais, precisa de outro adjetivo. É maravilhoso. Enfim, eu acho que a nave deles tem um treco que eles podem, sei lá, controlar mentes com as garras da nave. A nave tem garras. Tipo uns tentáculos que vai para fora. Que tem tipo umas garras de robô, metal. E aí cabe na cabeça de alguém. Então o cara fala: Não, não vamos parar de quebrar telhados. Eu tô hipnotizado. Enfim, porém a hipnotização é tão forte que a cabeça dele explode e ele vira um esqueleto. Isso é pra mostrar a brutalidade dos aliens, né? Basicamente. Enfim. Eles estão correndo, né? E aí eles tentam acertar o superporte com esse treco, só que ele faz uma porta por cima. Então o treco só bate e faz. Quer dizer, tá escrito crack aqui, né? Essa é a onomatopeia. Enfim. Isso eu acho que dá tanto dano pra eles que o treco explode, mas enfim. Antes disso, a Clara fala: aquela janela tá quebrada, pula! E aí, ele cria uma porta pra ela ficar em cima. E aí, ele sobe na porta. Tipo Titanic, só que bom. Falando em surfar em portas no meio do ar, sendo que isso não faz sentido nenhum, isso é uma coisa que é, tipo, marca do Super Porta. Ele tem a capa, a própria capa do livro é tipo ele em cima de uma porta, nos ares, um monte de prédio atrás, e tá os aliens tentando pegar ele. Eu não sei por que eu decidi isso, quer dizer, não, eu sei um pouco, né, mas eu perdi a folha de novo, que droga. Enfim, aí a Clara pergunta: o que aconteceu com eles? E aí mostra um quadro, que não é um quadro só, mas tem duas folhas só pra esse quadro, é exato meio do livro. Ou seja, as folhas de papel que eu tava usando antes estava dobrada, então você podia ver que tá separado, podia até levantar as folhas. Mas agora que estamos no meio do livro, não tem, é uma folha só, é uma folha sulfite inteira só, basicamente. Então, dá para usar o espaço inteiro para desenhar o que eu quiser. E eu fazia isso sempre, todos os livros eu fazia algo assim, exatamente no meio. E essa cena é absoluto cinema. Cinema absoluto. Enfim, capítulo 2, segundo capítulo da história. Esse é tipo o ato 1 e meio. Não pergunte. Tá basicamente o prefeito lá, né? Porque é a prefeitura ainda, não se esqueça. Apartamentos estão na prefeitura. E aí, o caos de destruição é tanto que ele tá pegando fogo. E ele tava congelado. Então agora não tá mais congelado. Lógica básica. Aí fala: Mas o quê? E aí chega os aliens na nave caindo. Por isso eles vão pro. Pô, pra. Pra lei. O nome do prédio é. Ah, não. Centro de Proteção à Testemunha de Ronaldópolis. Advocacia. Eu não tenho a menor ideia se isso tá certo. Não acho. Mas enfim. Tá lá, né? O juiz. Tá escrito jurê. Eu sou um gênio. Não sei se vocês perceberam, mas sou um gênio. Aí fala: o que posso dizer? Destruição à propriedade privada. Tentativa de homicídio e pilotar um objeto voador não identificado sem carteira. Tá mostrando o nome deles.
Tipo, nos pilar do coisa que tem, no pilar do tribunal, tá escrito Júri Carlos Afonso. Ou seja, Clay, esse é o apelido dele. Aí tem Marcos Otto Silva, que é o nome, e o prefeito João Stigro. Ou Stigro. Acho que é Stigro. Stigro. Enfim, ele tem uma carteirinha. O Jumbo tem uma carteirinha para pilotar OVNI, só que ela tá estragada. Passou da validade. Tá, expirou. Expirou em 2001. Não sei porque eu falei. Mas enfim, ele fala: tudo que eu digo é péssima ideia me julgar. E aí tá tipo, lembra que tinha as coisas escritas nos pilares deles, o nome deles, o que eles estão fazendo? Tem acusado, o Jumbo, tem advogado, que é o Slev, e tem conhecido, que chama Crix. Tá tudo traduzido na língua deles. Embaixo. Tipo, quando tem português e espanhol, o produto é português, mas tá importando pra Espanha, também pra algum lugar que fala espanhol também. Então escreve português em cima e espanhol embaixo, pra todo mundo conseguir ler. É, tipo isso. Enfim, ele fala péssima ideia me julgar. Aí fala golpe de ombro. Tipo, ele vira a cabeça, vira de lado e joga o raio congelante no juiz. Ou seja, o júri. Não lembra que é o júri. E aí o Superporta tá com uma porta antes de ele acertar. Porque ele é um gênio assim. Enfim, aí o Slave fala: ah, ativa o canhão. Não, vamos embora. Enfim, enquanto isso, estamos em Vesápia. Agora isso muda para um ponto diferente da história. Vesápia é a cidade deles. Ou o país. Eu acho que chama, é o país deles, dos aliens. De planeta Xing, com X. Yeah. Yeah. Não sei porque eu falei isso. Mas tá lá, né? Vesápia é o planeta deles. O planeta chama Xing, não Vesápia. Tem que começar de novo sempre que eu falo algo errado assim. Nunca é legal quando eu falo algo errado. Enfim, ele fala: ora, olha quem não conseguiu dominar a Terra. E os aliens falam: ah, já cuidamos disso. Enfim, aí o mestre deles chama Mestre Cheetor. Por que ele chama Mestre Cheetor? Por causa do John Cheetor, o viajante do futuro. Enfim, eles estão falando tipo uma tela de comunicação, né? Porque a casa do Jumbo e do Sleth é mostrada antes e tem tipo uma antena gigante lá fora. O que é engraçado. Enfim, eles vão lá sem sinal, porque eles desligaram o sinal pra não ter que falar com o chefe deles, porque ninguém liga. E aí é tipo uma notícia tá tocando ao mesmo tempo, tem várias notícias. Eles trocam o canal, basicamente. Aí fala: e você, Superporta, o que você acha disso? Enfim, ele fala: não precisa chamar de Superporta. Meu nome é só Marcos. Enfim, aí troca, fica estática de novo, né? Só que como isso é um quadrinho, dá pra ler ainda uma das coisas. Tá escrito: ah, impressionante, a identidade secreta de Superporta é revelada, blá 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 blá. Tem um cara que aparece agora. E, gente, esse aqui é o melhor de todos. Eu falei do Tom como se ele fosse incrível, mas esse cara é o melhor. Eu vou ler os quadrinhos dele agora. Hum, esse cara é só um chatão da cidade. Ele mal sabe como dizer Vlingrua. E ele vira um herói. Com as habilidades dele, eu poderia ser um herói. E posso. E aí tá escrito continua algum dia, no próximo quadrinho. Isso era para ser resolvido no Super Porta número 5, eu acho. Que é tipo quando ele vai cagar. Então, tipo, quando. O nome dele é Super Janela. Ele, tipo, de algum jeito ele ganha o poder Super Porta. E aí ele vira o Super Janela. Ele é basicamente um monstro que mata as pessoas. Que não sabe usar os poderes dele direito. O poder dele é janelas em vez de portas. E a roupa dele é o contrário da roupa do Super Porta. Tipo, das cores. Então, Enfim.
Prestem atenção na história até agora. Superporta, né? Foi atacado, perdeu o prédio da prefeitura, que é onde ele morava, que eram apartamentos lá. Então ele tem que ir pra uma casa nova. Como ele é o herói da cidade, ele pode ir numa casa nova rapidinho. Profundo, hein? Essa foi profunda. Enfim, ele fala: ok, esse é o endereço, vou ter que morar aqui até reconstruírem o prédio da prefeitura. Não sei porque ele falaria isso, sendo que a casa aqui é bem melhor. Talvez eles tenham, tipo, tudo no prédio da prefeitura. Os cara amam o prefeito, mano. Também parecendo o cara do Pringles, todo mundo amaria o prefeito. Nem faz sentido isso. Enfim, o cara das mudanças joga literalmente todas as caixas dele na piscina. Então, tipo, a piscina tá literalmente cheia de caixa, tipo, redonda e só caixa só. Aí ele pergunta, por que estão fazendo isso? Aí o cara da mudança fala, ah, é por... Essa onomatopeia é K... Tá escrito Kzum, basicamente. Ele se torna um esqueleto pegando fogo depois disso. Porque os aliens chegaram na casa do Superporta. Aí eles falam, casinha chique. Eles estão na nave, só que a nave não tá voando, né? Tipo, tem tipo um tentáculo pra baixo. Tá tipo indo até o chão. Só que tipo, isso não é mostrado. É só tipo um cabo. Nem tentáculo chama, acho que tipo. Corda, cabo, cano. É tipo um cano daqueles em Esqueceram de Mim 2 Perdido em Nova York. Aí eles falam, casinha é chique. Só que na língua alien. Aí o Superport fala, ô, dá o tradutor aí, vai. Então eles tacam na cabeça dele, deixa ele com o olho roxo, o tradutor. Aí fala, vamos começar a batalha. E aí o cara da mudança fala, pausa pro lanche. Então eles estão comendo no próximo quadrinho. Enfim, depois disso, fala que comece a batalha. Lembra do raio aniquilador gigante, preso à nave, que matou o cara com a onomatopeia Kzum. Sim, o Super Porta joga uma porta e ele para de funcionar só. Absurdo. O cara é OP demais, mano. Porta soluciona todos os problemas. Enfim, isso daí fala, ai, tantos planos reconfigurados. Que é tipo, no plano B, né? Aí aparece, sabe a cena do Alien, que aparece o alienzinho na língua do Alien? É tipo isso. O raio laser quebra, aí depois sai pra fora a porta só cai e aparece um mini raio laser. É muito engraçado. Enfim. Aí o Super Porter tirou a bandana por alguma razão, eu não sei porquê. E aí eles vão lançar o raio laser. Até que aparece uma bola preta. Tá, vocês devem estar se perguntando por quê? E o que tá acontecendo? Esse cara é tipo, sei lá, um agente do governo, um detetive, algo assim, que é literalmente só uma bola, uma orbe. O nome dele é Orbe Negra. Eu acho. Deixa eu ver aqui no treco, tá escrito o nome dos personagens. Sim, Orbe Negra. Eu acho que é tipo. Ele tá na instituição Orbe Negra só, ele é tipo o chefe. É literalmente uma bola negra, só que uma bola. Vou começar de novo. É literalmente uma bola preta, só que tem tipo um chapéu de detetive em cima na cabeça. Genial. Então ele lança um ataque sônico. E os aliens, eles são afetados por esse ataque sônico. Então o raio laser só cai pra baixo. E erra o Super Porta. Aí fala, ufa! Enfim, esse raio laser dói os ouvidos. Porque é um. Eu falei raio laser. Esse ataque sônico dói os ouvidos, porque é um ataque sônico. Tipo, ou algo assim, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Enfim, aí o Superboy fala, eu ganhei, blá blá. Só que eles estão sofrendo. Eles estão com as caras tristes. Aí ele fala, eu sou um herói. E aí. Só que eles estão, tipo, chorando de tristeza, porque tá doendo muito os ouvidos deles só. Então ele pensa, ele tem, tipo. Pensar, se ele é um herói tem que proteger todos. E agora eles têm que ser protegidos. Então ele só taca uma porta na Orbe Negra. O balão
Contexto. Sabe quando os quadrinhos tem os balão de fala? O balão de fala da orbe negra é tipo coberto embaixo na parte da setinha pra apontar quem tá falando. Tipo, escuro. De gosma escura. Genial. Enfim, aí parou o sinal laser, porque ele jogou uma porta no negócio. Aí fala, explique-se, senhor. Aí ele fala, ah não, pera. Ele fala, eu sou da LDD, a Liga de Defensores Doidos. O nome dele. Fui criado para destruir todas as ameaças da Terra. E eu sou para ser Pera, porra, errei, mano. Eu errei meu próprio quadrinho, eu errei falar, sendo que tá escrito aqui. Eu fui criado para destruir todas as ameaças da Terra, blá blá blá, para ser conhecido como a Orbe Negra. Força infinita, flexibilidade e mais. Enfim, tá, né? Agora sabemos o que é. Enfim, pergunta por que os aliens estão aqui. E aí começa a história triste dos aliens, de como eles chegaram aqui. Tudo começou em Xing, o planeta deles. Eles foram enviados para uma missão para salvar o planeta deles. Eles só tinham que achar um bom planeta para eles, porque o planeta deles está sofrendo. Tadinho. Aí fala, e foi difícil, tem tipo uma lista de planetas, basicamente. A lista tem, tipo, alguns planetas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Quer dizer, eu ouvi falar, né? Porque eu ia escrever eles aqui. Enfim. A lista acaba, tipo, escrito Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte. Tudo riscado porque não tem nada, né? Não tem vida. Até que chegaram na Terra, basicamente. Enfim, falaram com nativos, né? Só que não deu certo, porque ninguém sabia nada. E depois de muito esforço, conseguiram um mapa da Terra inteira. O mapa da Terra inteira é um mapa dos Estados Unidos. Incompleto. Eu esqueci de desenhar um mapa aqui, porque tinha que pesquisar como fazia. Um mapa, né? Então, eu não achei. Então, no fim, nem tem mapa dos Estados Unidos. Mas tá escrito mapa dos Estados Unidos. E é por isso, eles foram nos Estados Unidos e eles têm o mapa dos Estados Unidos. Porque em todo filme de Alien, os Estados Unidos é só onde os aliens vão, porque os filmes são feitos nos Estados Unidos. Então, tipo, Estados Unidos, sei lá, Paris, às vezes. Quando eles vão destruir Paris. Isso é genial, não sei se vocês perceberam, mas isso sim é incrível. Eu tenho que parar de falar incrível. Enfim, como eles estão no mapa dos Estados Unidos e eles estão no Brasil, que não é os Estados Unidos, o pouso não dá certo. Porque isso faz sentido, aparentemente. Só que aqui tá tipo. Na verdade, não é isso que aconteceu. Eles têm um mapa, só que aí eles foram atingidos por algo. E eles caíram dos Estados Unidos, do México, até chegar no Brasil. Só caindo. Que é genial. E incrível. Então é isso que aconteceu com eles. Essa história trística. Trágica e triste. Incrível e genial. Enfim, só isso. Eles estão felizes. Aí eu falo, é isso. Então no capítulo 3 eles estão todos alegres. Depois de 3 semanas, tudo deu certo. Agora o Jumbo e o Slef são amigos do Superporta. Aí eles falam, pera, a gente esquecia. Eles esqueceram de voltar pra lá pra avisar que eles acharam o planeta. Então o cara tá muito bravo só, mano. Enfim, é isso, basicamente. Esse é o fim da história. Revelações da Orbe Negra, do, do Vlingro, que é o Super Janelo. E aí, o que atingiu os aliens é tipo uma coisa que é o clima. Isso parece meio bosta, mas enfim. Tudo que eu acabei de falar é coisas que iam ser histórias eventualmente. Eu tinha, tipo, 5 quadrinhos em mente. Eu terminei um deles. E comecei um deles também. Eu não terminei ainda. E não é como se fosse terminar agora. Super Porta número 2. Super Porta versus o clima. Esse ia ser a coisa mais incrível já feita pela história da humanidade.
incrível e genial. Porque, tipo, o clima é coisas. Eu nem sei. No começo de cada livro, basicamente, tá escrito uma coisa, tipo, uma frase pra você pensar. O primeiro livro é: cada porta é uma porta aberta. Que é tipo o slogan do livro. Se você parar pra pensar. E é isso. Livro 2: depois da chuva, tem portas. Top, top. Enfim, começo da história. Eu vou só ler o comecinho, que é tipo algo, 3 páginas, algo assim. Eu falo, Superboy versus o clima. Este é Marcos. Só que fala, este é Slef? Porque ele tá morando na casa normal só. Enfim, esse aqui é... Tá, cansei. Basicamente, Marcos é o cara, ele tem poderes e virou amigo dos caras. Aí construíram uma casa super luxuosa. Depois dele ser destruído. Só que... E aí chegamos lá onde a gente tá agora. É isso que tá escrito aqui, literalmente está escrito. Não perguntem. Enfim, o Super Porta tá vendo a chuva, né? Até que chega o prefeito com um bigode diferente, infelizmente. Todo mundo gostava do antigo, né? Mas agora ele mudou o bigode. Acho que esse bigode funciona melhor com o personagem dele na história, né, mãe? Né? Ele fala, pare a chuva. Então ele fecha. Pô, tem gente na porta, peraí. Isso pode parecer insano, mas tinha alguém batendo na minha porta. Tem tudo a ver com a história. Tá. Onde eu parei? Enfim, o prefeito chega e fala pra ele parar a chuva, só que, sabe, não faz sentido isso. Então ele só fecha a porta na cara dele. E aí ele volta, ele tem uma longa história. A LDD, a Liga dos Defensores Doidos, descobriu uma coisa. Que agora o Superport tá junto com a LDD. Achavam que era uma nuvem. Basicamente, tem um robozinho subindo pros ares pra ver o que é. E falaram, acharam que era uma nuvem, mas não era. Então o robô tá destruído. Que anda por causa de um trovão, um soco. Tinha um indivíduo que controla o clima. E ele planeja atacar. Sabe, como o prefeito chegou sem prova nenhuma pra casa do Marcos, só falando isso, no meio de uma chuva enorme. Ele não quer muito ir, né? Mas aí, no próximo quadro, eles estão lá fora, está tipo, se anima, cara, você é o único que pode impedir isso. E, e aí ele fala dos outros super-heróis nesse mundo, basicamente. E o Homem das Águas? Ele morreu. Christiane. Ela é muito pequena e descontrolada. E a SHID, a SHID? Eles estão numa missão. Que eu acabei de falar um monte de coisa aleatória, mas enfim. O Homem das Águas era a minha outra franquia de quadrinhos, cara. E aquela era a coisa mais incrível e genial. Tá, não. Aquela era tipo. Eu fiz vários quadrinhos do Homem das Águas, porque eles eram bem fáceis de fazer, era todo mundo homem de palito, né? Isso foi antes do Super Porta até. Eu poderia falar hoje. Eu falo hoje. A gente tem, tipo, 2 quadros a mais. Enfim. O Homem das Águas morreu. Porque na história. Na parte que eu terminei da história, ele tinha morrido. Ele ia voltar à vida depois, obviamente, mas. E a Christiane é outra que eu fiz, que é tipo uma criança de 5 anos ganha poderes. Eu não tenho o livro da Christiane. Eu acho que eu perdi a história. Eu acho que tinha feito, tipo, lá um caderno de desenho. E perdi ele. Obviamente. A Shid também era do Homem das Águas, só que ela tinha histórias separadas. O quadrinho do Homem das Águas é diferente dos quadrinhos da SHID. Porque esses também estão todos perdidos. E é tipo, cada personagem é uma coisa diferente. Uma paródia dos Vingadores. Basicamente. Enfim, aí ele fala, tá, só porque é obrigado. E aí chegou o ônibus. E é isso que tá pronto até agora. E vai ser assim, talvez, por muito tempo. E esse é o fim do Superport até agora. Ou pra sempre. Não tenho planos pra continuar isso. Todas as páginas já estão escritas. Tipo, tá o número da página já, então não é como se fosse o fim dos tempos. Eu não sei, eu tô falando coisa aleatória só agora, nem faz sentido o que eu tô falando mais. Eu gosto do Superport. É tipo, eu já fiz vários quadrinhos, mas esse é tipo o mais alta qualidade.
basicamente, o Super Porta. Principalmente o primeiro, porque ele tá pronto, mas o segundo eu acho que ele tá. Ia ser ainda melhor que o primeiro, né? Porque foi feito depois, minha arte já tava melhor. Enfim, é. Agora eu vou falar do Homem das Águas, só pra acabar só. O Homem das Águas, ele foi um fenômeno. Eu posso falar um episódio inteiro só vendo os trecos dos Homens das Águas bem mais rápido. Eu posso sim. Mas é que essas coisas são tão antigas. Que é tipo, memórias incríveis disso. Eu lembro de cada coisa. Tem uma coisa chamada Lojas Logas Magazine. Nem tudo que precisa saber sobre Lojas Logas. As Lojas Logas era tipo. Também outra coisa interessante que eu posso falar. Talvez nesse do Homem das Águas. Eu queria fazer agora, eu posso fazer agora se quiser e deixar esse episódio tipo 3 horas de duração. Mas eu acho que não, eu não vou não. O track do Homem das Águas foi tipo um ano antes do Superport. E é isso, basicamente. Um, é, é. O Fogarel era um personagem. Tá aqui também. Eu acho que eu vou separar o episódio inteiro só pro Homem das Águas, só. Do podcast. Porque dá pra fazer bastante até coisas. Claramente tem potencial. Eu não ia fazer um só sobre ele, porque eu ia fazer só ser tudo nesse episódio. Só que eu decidi, não, eu vou ler o treco do Port. Então, o próximo episódio talvez não seja isso. Não acho que vai ser isso. Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Um, mas a razão porque eu não queria fazer um só do treco do Homem das Águas é porque eu tenho vários quadrinhos dele, só que a maioria deles estão interminados. Porque eu acho que eu desisti só alguma hora, então não tem coisas. Mas enfim, esse episódio é sobre só o Super Porta, só, né? O melhor super-herói da planeta Terra, né? Acho que no próximo eu vou ver minha website, que agora está morta. E depois. Talvez. Não, não, não. Semana que vem, presta atenção. Semana que vem vai vir o episódio do Homem das Águas. Talvez ele seja longo? Sim. Pra caramba. Porém, vocês vão ver e vai ser a coisa mais incrível e genial. Incrível e genial. Mais feito humanidade. É. Eu tenho que parar de falar coisas que não fazem sentido nenhum.